Graça e paz, povo de Deus! Estamos aqui de novo no nosso canal Conexão Boas Novas e eu já vou te pedindo, dá seu like aí, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas, tá? Tem ninguém buscando fama aqui não, né? A gente está buscando que a palavra de Deus, o reino de Deus e a justiça de Deus chegue às pessoas. Quanto mais pessoas forem alcançadas, talvez esse vídeo possa ser resposta de Deus, pode ser assim um canal de Deus para que essa pessoa possa ser abençoada, ou até mesmo você. Então, o que a gente espera em cada vídeo que a gente faz é que seja uma janela de Deus para ampliar a tua visão, para te trazer entendimento, para fazer você estar mais próximo de Deus ou para te trazer uma resposta de Deus. E hoje, o que nós estamos propondo para hoje? Nós vamos falar de algo que tem afetado muitas pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre depressão, que na verdade é uma doença da nossa alma. E a depressão, meus amados, não se iluda, é uma doença real, é uma doença que atinge um número muito grande de pessoas. E é uma doença que provoca também outras doenças, que traz outros tipos de enfermidades. E o nosso objetivo de falar especialmente sobre depressão é porque existe uma certa religiosidade, principalmente no nosso meio cristão, que a depressão por crente não existe. Na verdade, o que nós chamamos de depressão, muitos evangélicos tratam como opressão, né? E existe uma diferença entre a depressão e a opressão. E o crente pode sim ficar deprimido, pode sim cair em depressão. Nós estamos vendo nesses últimos dias líderes cometendo suicídio, alguns líderes com história de sucesso, alguns líderes com história de grandes conquistas no seu ministério, também em sua vida pessoal, no entanto, deprimidos a ponto de tirar a própria vida. Lembrando que quando a pessoa ela comete suicídio, ela não está tentando se matar em si, mas ela está tentando neutralizar a dor que ela sente constantemente. É a última fuga, o estágio final para fugir daquela dor que está perseguindo aquela pessoa. E a depressão, ela geralmente ocorre principalmente por algum trauma vivido, por alguma situação vivenciada que trouxe algum pesar e que marcou de forma negativa, claro, a vida daquela pessoa e que a acompanha no decorrer da sua história. É por isso que nós não negligenciamos os tratamentos, né, que a medicina nos oferece, nós não negligenciamos aquilo que a psiquiatria já descobriu, aquilo que os psicólogos já descobriram e aquilo que nos ajuda a melhorar ou a combater esse mal que muitas vezes alcança, sim, muitos crentes. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora que sofrem de depressão, que tem áreas em sua vida em que elas não sabem lidar muito bem com elas. Isso traz um profundo pesar, uma profunda tristeza, um sentimento de culpa muito grande, que muitas vezes esmaga toda a alegria, né? Um medo muito grande, medo de perder salvação, medo de que os familiares morram sem a salvação, medo que alguma tragédia aconteça. Então vivam a vida aterrorizada pelo medo. E como vamos tratar isso espiritualmente falando? Porque nós já temos aí a medicina, nós já temos os psicólogos, já temos os psiquiatras, se necessário for, da introdução de algum remédio, né, para poder ajudar as pessoas a superar os seus problemas e a viver uma vida saudável, porque a pessoa que vive deprimida,
ela não tem qualidade de vida, ela não tem uma vida feliz. E se necessário for, ela precisa sim procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra se necessário, fazer o uso de remédio, mas nós cremos que nós temos um Deus que tem o poder sobre o físico, sobre aquilo que não é físico, sobre a matéria, sobre a imatéria, sobre o espiritual. E a depressão é uma doença da alma, ela não é uma doença física, embora, por causa da depressão, pode sim ser gerado algumas patologias físicas, algumas doenças físicas que vão ser geradas na alma e vão estabelecer-se no físico. Assim como por meio da fé, nós chamamos do mundo espiritual, nós que cremos nisso, chamamos do mundo espiritual aquilo que não existe e trazemos à existência, lógico, por intermédio de Deus, exercitando a nossa fé, que o Senhor Jesus mesmo nos disse que se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de uma mostarda, já seria o suficiente para dizermos a uma montanha, passa daqui para lá e ela nos obedecer. Lógico que nós sabemos que Jesus estava falando de uma forma metafórica, ele estava falando de uma forma por parábolas, né? Nós sabemos que nem os apóstolos, nenhum deles fez algo dessa natureza, mas no sentido espiritual nós podemos sim dizer para aquela montanha de problemas, aquelas montanhas de pensamentos que muitas vezes nos esmagam na hora que a gente deita na cama, um momento para a gente relaxar, para a gente dormir, descansar, e muitas vezes somos massacrados por uma avalanche de pensamentos, por uma avalanche de preocupações que sacam, roubam, furtam o nosso sono e de repente nós estamos tristes, estamos cabisbaixo, sem perspectiva, sem sonhos e acabamos entrar ou nos enveredar pelo caminho da depressão, certo? Uma pessoa altamente depressiva registrada na Bíblia é a mulher que tem um encontro com Jesus lá no Poço de Jacó. Talvez você leu essa passagem várias e várias vezes e nunca se atentou para o grau depressivo que aquela mulher tinha. Eu não vou ler aqui, mas os irmãos devem conhecer. Para quem não conhece, eu vou fazer um resumo aqui. Jesus estava de passagem e ele parou no Poço de Jacó, certamente para descansar, e pede para os seus discípulos irem até a cidade mais próxima era Samaria, a cidade onde habitavam os samaritanos, e Jesus ficou ali no poço esperando, aleatoriamente não, ele sabia que ali iria aparecer uma pessoa que precisava ser curada. E aí, amados, essa mulher apareceu em pleno meio-dia, a hora em que o sol está mais escaldante, aquela mulher foi no poço tirar água. Primeira coisa que a gente pode concluir, a gente pode deduzir, é que essa mulher foi num horário muito impróprio tirar água do poço. Porque pense bem, hoje com os nossos recursos isso não acontece. Você pode colher água a qualquer momento da sua torneira, né, filtrar, né, colocar no seu freezer, no seu congelador, na sua geladeira, e com poucas horas você vai ter água fresca, água gelada e até congelada se você quiser. Mas naquele tempo não. Naquele tempo eles habitavam num local inóspito, um local de deserto, onde a água era um bem, e é um bem, até hoje lá é um bem muito precioso, e as pessoas gostavam, assim como você, assim como eu, de tomar água fresca, água gelada, ou pelo menos água fria. E geralmente as pessoas tinham 2 horários para buscar água. O primeiro horário era o horário da manhã, as primeiras horas do dia, onde a madrugada, principalmente nas regiões desérticas, no deserto, chega a esfriar até abaixo de 0. Então você iria encontrar uma água fresca, uma água até gelada.
ou bem no final da tarde, quando o sol já tinha ido embora, que você ia encontrar uma água fresca. Mas meio-dia, por que aquela mulher ia no poço de Jacó meio-dia tirar água? Esses aspectos nós vamos ver posteriormente, depois que Jesus estabelece uma conversa, um diálogo com aquela mulher. Jesus vai descortinando certas coisas e vai revelando para ela, embora ela soubesse, mas ela não sabia que ele sabia. Então a revelação está aí. Ele vai descortinando para ela algumas coisas e vai identificando nela alguns traços de baixa estima, de inferioridade e vários complexos que aquela mulher tinha. Exemplo disso, Jesus, no começo do diálogo, para que se estabelecesse ali um diálogo, ele começa pedindo algo muito natural. A mulher tinha chegado para tirar a água do poço e Jesus, obviamente, pede a ela: mulher, dá-me de beber. E ali, naquele pedido de Jesus, se estabelece a comunicação. Jesus então começa um diálogo com aquela mulher, e no meio daquele negócio de pede água, e a mulher naquele momento se espanta porque existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, e obviamente os judeus eles tinham toda uma particularidade no seu vestimento, na sua forma de cuidados. E ela identifica logo que Jesus era um judeu, disse: como pode, o senhor sendo judeu, conversar comigo que sou samaritano? Então, aí já se estabelece um princípio de que aquela mulher já tinha um problema com relação a isso. Ela se achava indigna, ou se achava impura, ou se achava de alguma forma complexada, de alguma maneira, que era impossível um judeu conversar com um samaritano, né? Por causa de rixa de uma nação com a outra, ela imaginava que isso não iria acontecer. Mas Jesus a surpreende naquele momento, traçando e dando início àquele diálogo. Posteriormente, Jesus diz para ela assim: olha, se eu te der da água da vida, nunca mais você vai ter sede de novo. Aquela mulher, até naquele presente momento, entende que Jesus está falando de algo físico, de uma água que iria saciar sua sede, que nunca mais seu corpo iria precisar de água. E ela disse o seguinte: Senhor, dá-me dessa água, para que nunca mais tenha que vir a esse poço. Sabe por que ela não queria ir ao poço, meus amados? Porque aquela mulher tinha um histórico de vida complicado. E esse histórico de vida vai sendo revelado por Jesus, quando ele diz o seguinte: olha, vai e chama teu marido. E ela então diz para ela assim: não, para ele, não tenho marido. E aí Jesus entra com a revelação: disseste bem, não tem marido, porque já estivesse 5, e o que você está com ele hoje não é teu marido. Aí aquela mulher identifica-o, além de ser judeu, como um profeta. E ele diz o seguinte: Senhor, vejo que és profeta. Porque ali a vida dela começou a ser descortinada. E aí nós começamos a entender porque ela não queria voltar no poço. Ela não queria voltar no poço porque ela era uma mulher de vida dúbia, pelo menos no meio da sociedade da qual ela vivia. A mulher que já tinha tido 5 relacionamentos matrimoniais e não tinha conseguido estabelecer uma vida saudável e feliz com nenhum dos seus 5 maridos. E já estava no 6º relacionamento sério, e esse relacionamento não se frutificara para um casamento. Talvez até a própria pessoa que estava relacionando-se com ela não a achava digna de tomá-la por mulher. E quando aquela mulher ia naquele poço, era um momento de vergonha, era um momento de dor, porque certamente se ela fosse ali de manhã, ela seria olhada de uma maneira condenatória, ela seria vista e ela não seria aceita pelas outras mulheres, assim também como se ela fosse à tarde. Por isso ela ia no meio-dia, no horário que ninguém iria tirar água daquele poço. E Jesus continua revelando para ela mais coisas. Ela então, depois de ter a sua atenção atraída por Jesus, depois de ter percebido que não estava conversando com um homem comum, ela diz o seguinte: Senhor,
os judeus, vocês dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. Os nossos ancestrais dizem que nós devemos adorar aqui no Poço de Jacó, porque ele foi o nosso pai, ele cavou esse poço. E aí, quem está com a razão? E Jesus diz o seguinte, olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E nós, judeus, adoramos aquilo que sabemos. Mas a hora vem, a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí aquela mulher começa a descobrir que Jesus estava falando sobre a vinda do Messias. E ela diz o seguinte, ó, sabemos que haverá um Messias que vai nos revelar todas essas coisas. Aí Jesus se revela, eu sou o que falo contigo. Aí aquela mulher enche-se de alegria, todos os complexos de inferioridade caem, e aquela mulher, em apenas uma conversa, deixa de ser vítima da sua história, pega na sua mão a pena com que a sua história é escrita, ou a caneta, né, trazendo para os nossos dias, e começa a escrever para ela uma nova história. Ela agora não é mais vítima de sua vida, mas ela é regente. Ela agora vai ditar a sua história. E hoje o grande mal é que não há uma extensa preocupação no meio do povo de Deus em que esses males sejam tratados. Muitas vezes a depressão ela tem sido vista como uma opressão, como algo vindo do diabo, e na verdade não é. A depressão é oriunda da alma. A alma sim pode dar brechas, e as brechas podem gerar legalidades, e pode sim haver a oportunidade gerada para que o diabo, os demônios, possam trazer algumas dificuldades e trazer até mesmo a opressão. Mas, a princípio, a depressão não é a opressão. Isso ocorre, meus amados, porque muitas vezes as pessoas elas sofrem alguns traumas, os principais delas na infância. Assim como nós nascemos, e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ganhando nossas experiências, nós vamos ficando de pé, aprendendo a dar os primeiros passos, correndo. E nessa trajetória, muitas vezes nós caímos, nós machucamos, nós relamos, e aí a gente vai vivendo e na fase da nossa existência nós vamos adquirindo algumas feridas, alguns machucados, só que a diferença do corpo é que todas elas saram. E a alma acontece da mesma forma, nós nascemos, nós temos uma alma pura, uma alma limpa, mas a partir de experiências dolorosas a nossa alma vai sendo marcada. Algumas delas se tornam simplesmente lembranças que nós trazemos à nossa memória e não nos trazem dano algum. Agora outras, por ser de uma profundidade maior, elas não se fecham, elas não cicatrizam, elas não se curam. Elas continuam presentes na vida da pessoa mesmo depois de adulta. Aí nós temos os casos de abuso sexual, abuso de autoridade, castigos excessivos. Nós temos rejeição, nós temos uma série de males, uma série de tribulações a qual a nossa alma é submetida, que ela é marcada, ela é ferida, e essa ferida não sara. A pessoa cresce, desenvolve, casa-se e de repente estoura dentro do casamento. De repente a depressão estoura quando a pessoa é mãe, quando a pessoa é pai. De repente a depressão estoura quando a velhice chega. Mas tudo oriundo, tudo gerado lá no começo, lá atrás, lá no passado. E nós precisamos tratar dessas coisas. As igrejas precisam abrir o seu olhar e abrir o seu entendimento de que as pessoas que vêm até Jesus precisam de um tratamento, assim como aquela mulher no Poço de Jacó foi tratada. Jesus não simplesmente ofereceu uma salvação e pronto, e acabou, não.
Jesus, naquela conversa, naquele diálogo, ele estava curando a alma daquela mulher, estava curando a sua baixa estima, estava curando da sua vergonha, estava curando dos seus complexos de inferioridade. Ao Jesus gerar ali um diálogo com ela, principiar aquela conversa, ela estava curando vários complexos que ela carregava dentro de si. E hoje em dia as igrejas estão abarrotadas de pessoas que estão doentes espiritualmente, mas principalmente doentes na alma. E nós precisamos abrir o nosso entendimento, e eu faço um alerta às igrejas, aos ministros, aos pastores, aos líderes. Cuidado, porque a depressão pode pegar crente. Cuidado, que a depressão pode pegar um grande líder, pode pegar um grande pregador, e ele pode até mesmo dar cabo da sua própria vida, se ele não for tratado, se ele não for cuidado. Atenção, povo de Deus, vamos levar a sério, vamos tratar. Quando nós somos levados até Jesus, Jesus tem o poder de curar a nossa alma. Jesus disse o seguinte: eu vim trazer vida e vida em abundância, ou seja, vida com fartura. E quando Jesus está falando de vida, não está falando só de viver muito, viver 70, 80, 90 anos, não. Vida de qualidade. Tem pessoas que tiveram uma vida curtíssimas, 30, 20 e poucos anos, mas viveram intensamente, realmente viveram. Tem pessoas que já têm seus 80 e tantos anos e que infelizmente nunca viveu, nunca teve vida de qualidade. Então, querido, desperte. Jesus tem bênção para a sua vida. Jesus quer curar a tua alma. Jesus quer que você tenha vida de qualidade. Jesus quer que você seja feliz. Ele quer destruir seus complexos de inferioridade, seus complexos, seus traumas, suas dificuldades almáticas, para que você tenha uma vida feliz e abundante. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Fica com Deus.